Olá, tudo bem? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus? Quero convidar você a fazer uma oração comigo nesse momento. Vamos orar? Obrigada, Paizinho, porque o Senhor está nos dando mais um dia de vida, está cuidando da gente. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco agora, nos ajudando nessa reflexão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Para você que ainda não me conhece, talvez está assistindo o seu primeiro vídeo, seja esse. Esse, no caso, hoje é o 16º estudo bíblico, ou seja, já tem uns 15 estudos lá no nosso canal. Você pode procurar lá Regilaine Medina e você irá encontrar ali 15 reflexões sobre a palavra de Deus, né? Um estudo bíblico curtinho, bem de 12 minutinhos, no máximo 14, falando um pouquinho da palavra de Deus para vocês. E hoje o nosso tema é o mandamento esquecido. No estudo passado, nós falamos sobre a lei dos 10 mandamentos que Deus escreveu com o próprio dedo. E aqui diz assim, algumas pessoas hoje em dia guardam o sábado, outras guardam o domingo, algumas guardam a sexta-feira, muitos guardam todos os dias, né? Não quer trabalhar nenhum deles. Mas qual é o dia estabelecido por Deus? Nós já aprendemos isso lá no nosso primeiro estudo, em Gênesis capítulo 2, verso de 1 a 2, diz que Deus, quando ele terminou de fazer todas as coisas, né, no 7º dia, ele descansou nesse dia de toda a obra que ele havia feito. Então, na sexta-feira à tarde, quando Deus chegou, houve tarde e manhã, ali o 6º dia, o início do 7º dia, a Bíblia diz que, havendo Deus terminado nesse dia, ele abençoou esse dia, descansou e santificou. Ele fez 3 coisas, abençoou, descansou e santificou o dia de sábado. E nos 10 mandamentos, está descrito lá no capítulo 20 de Êxodo, no verso do 8 ao 11, Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, e nem teu floraceiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar, né? E no 7º dia ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você pode ler essa informação lá com mais detalhes. Então, a primeira coisa, Deus começa esse mandamento dizendo assim: lembra-te. Primeira consideração, nós só podemos lembrar de algo que, nós já tínhamos conhecimento. Então, o povo já sabia que o sábado era o dia santificado por Deus, porque lá no início, fazendo referência a Gênesis capítulo 2, no início, ele fala assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E uma outra consideração é que quando Deus diz lembra-te, é porque ele sabia que iríamos esquecer. Então Deus fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E Deus estabeleceu esse dia como sendo um dia muito especial. E para quê? Por quê? Porque foi o dia que ele descansou. Foi o dia que ele terminou toda a sua obra. Se você pode ler essa informação lá em Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, conforme eu falei para vocês, que havendo Deus terminado no 7º dia toda a sua obra, ele descansou. E quando você vai para o Novo Testamento, lá em Marcos capítulo 2, 28 e 29, Jesus fala assim, o próprio Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. O sábado ele foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Deus criou o ser humano, Deus criou Adão, criou Eva no 6º dia, e no 7º dia ele parou para contemplar toda a beleza da criação e passar um tempinho ali com Adão e Eva, para estar com eles. E esse tempo também é reservado para nós. Nós vemos no decorrer de toda a Bíblia que o sábado sempre foi um dia de guarda, um dia de adoração. Moisés guardou o sábado, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esdras, Neemias, todos os cristãos do Antigo Testamento, aqueles que serviam a Deus, que era do povo de Deus, que tomavam posição ao lado de Deus, não somente judeus, mas qualquer outras pessoas de outras nações que quisessem fazer parte do povo de Deus, eles então passavam a observar o sábado como um dia de descanso, porque foi estabelecido por Deus. E aí quando Jesus vem, será que Jesus ele aboliu o sábado? Será que não precisamos mais guardar o sábado? Será que Jesus, quando esteve nesse mundo, ele guardou o sábado? Com certeza. Você pode ver essa informação lá em Lucas capítulo 4, verso 16, também o 31.
que era costume de Jesus ir à sinagoga aos sábados. E no verso 31 fala que quando ele não ia para a sinagoga, né, ele estava em alguma cidade, talvez se não tivesse uma sinagoga, ele se retirava para um local reservado e ali ele pregava, ali ele falava da palavra de Deus. Nem mesmo o trabalho de embalsamar o corpo de Cristo, né, depois da sua morte, as mulheres quiseram fazer. Né? Você pode ver essa informação lá em Lucas capítulo 23, do verso 53 ao 56. Elas viram onde havia sido colocado o corpo de Jesus, né, ali, e elas voltaram para casa para preparar aromas e bálsamos, e no sábado elas descansaram segundo o mandamento, e apenas no domingo de manhã elas vieram, né, ali para o túmulo novamente. E ali Jesus já havia citado, né? Você pode ver também alguns versos que eu vou deixar para você ler. Atos capítulo 13, verso 14 e 27, e também o verso 42 e 44. Atos 17, verso 2, Atos 18, verso 4, mostra que Paulo guardava o sábado. Todos os apóstolos de Cristo guardavam o sábado como um dia, né, ali estabelecido por Deus. E se você ver o que o próprio Jesus disse relacionado a isso, você pode ir lá em Mateus capítulo 5. Lá em Mateus capítulo 5, o próprio Jesus, ele diz aqui no verso 17: Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Então, se nenhum i nem um tio jamais passará da lei, por que iria passar o mandamento? Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das pessoas aceitam os mandamentos de Deus. A maioria das religiões, né, a maioria dos credos aceitam os mandamentos, menos o mandamento do sábado. Mas aqui Jesus está dizendo que todos os mandamentos, todos, e não pode ser tirado nenhum ponto, muito menos um mandamento. E se você for ler lá em Tiago também, em Tiago ele fala assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então nós somos julgados de acordo com a nossa obediência, né? De acordo com a nossa obediência às orientações de Deus. Tiago capítulo 2, verso 10 a 12 diz assim: Portanto, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, se eu digo, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, mas eu não guardo o sábado, mas eu adoro imagens, mas eu faço outras coisas que a lei, né, que Deus escreveu com o próprio dedo na lei, dizendo que não era para mim fazer. E você sabia que até na nova terra, quando Jesus voltar, nós vamos continuar observando esse dia? E isso mesmo, você pode ler essa informação lá em Isaías capítulo 66, o verso 22 e 23. O Papai do Céu diz assim: olha, Deus, né, o nosso Criador, aquele que nos ama, porque o sábado foi feito para nós, por causa do homem, por causa das mulheres, porque nós precisamos de um dia de descanso. Mas não é o dia que eu quero, é o dia que Deus estabeleceu, porque se eu sirvo a Deus, eu vou observar o dia que Ele quer e não o dia que eu quero, tá bom? Essa, né, é um pensamento que eu penso assim, né? Se eu entreguei minha vida a Deus, e se Deus pediu que eu observe, né, que eu guarde um dia que Ele abençoou, santificou e descansou, por que eu vou escolher um dia diferente? Tá bom? E aí você vê lá em Isaías capítulo 66, o verso 22 e 23, que até na nova terra nós iremos guardar o sábado. Aqui diz assim, verso 22 e 23 de Isaías 66. Porque como o novo céu e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa prosperidade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Nós podemos ignorar esse mandamento? Se lá no início Deus estabeleceu esse como um dia de guarda e até na nova terra nós vamos guardar esse dia como um dia santo do Senhor, por que que nesse meio tempo, depois que Jesus morreu na cruz, nós não iremos mais guardar? É de se analisar. Agora, se a Bíblia é clara, porque não existe nenhum texto na Bíblia onde manda nós guardarmos o domingo, embora atualmente seja um clamor muito grande, tenha havido um grande clamor para que as pessoas guardem um domingo, para que as pessoas observem o dia do Senhor, e o domingo é chamado como o dia do Senhor.
mas não na Bíblia. Na Bíblia, o dia do Senhor é o sábado, que foi estabelecido pelo nosso Deus. A observância do sábado, ela não é um meio para alcançar a salvação, isso precisa ficar claro. A observância do sábado, ela é uma bênção para a nossa vida, que já estamos salvos em Jesus. Somos salvos unicamente pela graça de Cristo. Mas se eu sou salvo em Jesus, se eu amo Jesus, eu vou guardar o dia que Ele pediu. Se eu amo Jesus, eu vou obedecer aos seus mandamentos, incluindo esse mandamento que foi esquecido por grande parte daqueles que dizem adorar e servir ao nosso Criador. Eu espero que essa reflexão tenha ficado clara e que Deus possa continuar trabalhando em seu coração. Lembrando que Deus ama todas as pessoas e a luz vai chegar no coração de todos e todos nós poderemos decidir, tá bom? Vamos então agora fazer a oração. Eu convido você para o nosso próximo estudo. Nós iremos falar, como assim? Se o sábado é o dia do Senhor, por que a maioria das pessoas guardam o domingo? Quando foi que houve essa alteração? Tá bom? Então fique ligadinho no nosso próximo estudo. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. Obrigada por ter estabelecido um dia no qual nós podemos estar com a nossa família, descansar, poder estar na igreja, poder te buscar. Nos ajude a te buscar, Senhor, todos os dias da nossa vida, de segunda a segunda, mas descansarmos nesse dia especial que o Senhor estabeleceu. Abençoe essa pessoa que me ouve nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, meus irmãos não sei de onde você está me ouvindo aí, mas sempre saber que você é amado por Deus, você é amada. Deus ama muito você e Ele deseja mostrar a verdade para que você viva feliz e caminhe na luz, que é Jesus. Até mais.